Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Essa palavra, ela fala de restituição. Ela fala de uma postura de um homem, de um grupo de homens guerreiros que se encontraram numa situação muito triste. Interessante no versículo 6, no final do versículo 6 aí do capítulo 30, que Davi se fortaleceu no Senhor, né? Ele poderia ter ficado ali reclamando, angustiado, murmurando, mas a murmuração, ela não permite que a gente saia do lugar. Ela vai fazer com que a gente ande em círculos, sem conseguir passar para outra margem, para passar para outra fase da nossa vida. No versículo 6, Davi se fortaleceu no Senhor. Olha, mas no versículo 7 ele fala assim: traze-me depressa o éfode. O éfode é as vestes sacerdotais, né? E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Primeiro nós temos que entender que Deus quer que a gente tenha vestes sacerdotais, vestes santas, vestes onde nós vamos vestir essas vestes, nós vamos poder entrar na presença de Deus. Essas vestes são espirituais, essas vestes são santas, elas são alvas como a neve, mais alvas que a neve, até falando a verdade. E depois que ele vestiu essas vestes sacerdotais, o éfode, ele perguntou ao Senhor no versículo 8: perseguirei esse bando de invasores, alcançá-lo-eis? Para quem você tem feito as suas perguntas, as perguntas importantes da sua vida? Você tem perguntado para o Senhor o que você vai fazer, ou perguntado para a vizinha, ou perguntado para a irmã lá da igreja? É bom a gente direcionar, é bom para nós, para cada pessoa direcionar as suas perguntas ao Senhor em oração. Pergunte a Deus, questione a Deus sobre a sua vida, sobre as decisões da sua vida. Questione a Deus sobre esses inimigos que estão te afrontando todos os dias. O que você vai fazer para vencê-los? Foi o que Davi fez, né? Eu vou perseguir esse bando de invasores? Eu vou alcançar esse bando de invasores, né? O que acontece? Se Deus falasse que não, Davi teria que obedecer. Mas se Deus falar que sim, ele tem que obedecer. Se Deus falasse espere, Davi teria que obedecer também. Então obedeça, ore a Deus, busque a Deus. Ele vai trazer a resposta na sua palavra, na Bíblia, para que você possa ter a direção certa. O poder de Deus vai poder estar atuando na tua vida. E a resposta que Deus deu foi sim, persegue-os, porque certamente os alcançará, libertarás os prisioneiros. Sim, persegue, quer dizer, Deus está falando, vai que tudo é teu, porque certamente, Deus está falando algo de certeza. E olha, quando ele coloca certeza aqui, eu lembro de Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Deus não trabalha com incertezas, porque certamente os alcançará. Deus está falando na certeza, entendeu? Libertarás os prisioneiros. Está falando, você vai conseguir, Davi.
Todas essas pessoas precisam de você, esses prisioneiros você vai libertar. Todas essas pessoas estão precisando que você se levante na minha palavra, na minha direção, no meu poder. Se levante na minha força. Qual é as vestes que nós estamos vestindo? A quem você vai fazer as perguntas do seu destino? Eu vou perseguir o que? A partir de agora, ouvindo essa palavra, eu vou continuar perseguindo a minha vida, de repente monótona, de repente parada. Está precisando do avivamento? Começa a perseguir. Persegue as respostas de Deus. E Davi estava com ele 600 homens, era a equipe de Davi. É hora de atacar. Como que eu vou atacar? Como que eu vou perseguir? Eu vou atacar no jejum, na oração, na palavra, na adoração. O inimigo, os amalequitas, eles estavam festejando com os despojos. No versículo 17, Davi atacou e massacrou e ninguém escapou. Aleluia, Jesus. E no versículo 18 diz que Davi recuperou tudo. E no versículo 20 eles exclamavam: este é o despojo de Davi. Aí Davi voltou a Ziclag e enviou parte dos despojos de guerra como presente para as cidades, com uma mensagem: aqui vai um presente para vocês do que foi tomado dos inimigos do Senhor. Olha que interessante, é repartir as bênçãos com os nossos irmãos. É uma atitude, é um prenúncio do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, as pessoas repartiam seus bens e ninguém tinha nada, não tinham como se fosse tudo seu, mas eles tinham tudo em comum, repartiam do pão. Aqui é um prenúncio, aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos do Senhor. Nós, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, nós temos que compartilhar as bênçãos, testemunhar as bênçãos, mas as bênçãos também, se você souber de uma pessoa que está precisando de um alimento, estenda a sua mão, abra a sua mão, faça algo, compartilhe a bênção de Deus, que Deus tem te dado em abundância, abençoa outras pessoas. Olha que interessante, Davi tinha uma equipe de 600, mas aqui em Cantares, capítulo 3, versículos 7 e 8, fala de 60 guerreiros, os mais valentes, Israel. No versículo 8 fala que eles eram treinados, hábeis. Está falando de discipulado. Nós temos que treinar uma equipe. Você tem que treinar a sua família, você tem que treinar a sua equipe, você tem que ser treinado também pelo seu líder. Eles manejavam bem a espada, que é manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a humildade, manejar bem isso que Deus está trazendo para você vencer os seus inimigos, provados em muitas batalhas. Nós precisamos sair de uma igreja do leitinho e ser uma igreja de experiências, ter maturidade, ser provado em muitas batalhas, todos cingidos de espadas, atentos. Quando nós estamos cingidos de espadas, como fala em Cantares 3, 7 e 8, nós estamos atentos, nós estamos prontos para enfrentar, é uma prontidão, está preparado. Qualquer surpresa noturna, ter atenção dobrada. Olha, o inimigo ele anda de redor, buscando a quem possa devorar, tragar. Então, nós temos que estar atento. Tem pessoas boas nesse mundo, mas existem pessoas maldosas também. Existem pessoas que não querem o nosso bem, não querem o seu bem. Existe a inveja. Que Efésios 6,12 fala assim, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra o inimigo que traz uma influência da inveja na vida das pessoas. Não adianta você querer ir lá e revidar no físico, brigar fisicamente com a pessoa, não bater boca, não. Você tem que vencer as batalhas espirituais, como Davi. A atitude de Davi, ele se vestiu com éfode,
vestes santas, ele perguntou para Deus, ele buscou a direção de Deus e ele saiu debaixo de uma palavra de Deus para a batalha e voltou vitorioso, porque ele buscou em Deus e Deus deu a direção e ele voltou com os frutos da vitória. Isaías 54:15 fala assim, todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Preste bem atenção, o inimigo já foi derrotado por Jesus. 1 João 4:17 fala, assim como ele é, sejamos nós neste mundo. Então, todo aquele que te atacar, ele cairá nas tuas mãos. Toda armadilha do inimigo, toda arma forjada, tudo que foi preparado contra você, se você se colocar na presença de Deus, se você colocar sua fé no Deus poderoso, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se você amar a Deus verdadeiramente, buscar o caráter de Deus, viver uma vida diante da presença de Deus, Deus estará do seu lado, Ele estará operando, trazendo vitórias nessas áreas que muitas vezes as pessoas não têm coragem de encarar. Você que está me ouvindo, é porque você tem coragem de ir lá e vencer, e buscar, e ir atrás daquilo que é teu. Preste bem atenção. Eclesiastes 7:19 diz assim, que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 valentes. O valentes aqui em algumas traduções fala assim, do que 10 governadores, do que 10 governantes. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes. Preste atenção, você precisa de sabedoria para você vencer as suas guerras. Nós precisamos buscar de Deus. Tiago capítulo 1 fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça com fé a Deus, que a todos dá deliberadamente. Peça sabedoria, Deus vai fazer você mais poderoso que 10 governantes. Na mesma cidade que é Ziclag, que Davi poderia ser declarado derrotado, ali poderia ser seu enterro. Foi naquele lugar onde ele venceu, foi ali que ele conquistou. Ele estava naquela região ali como um derrotado, um fracassado, um angustiado, mas ele foi na direção de Deus e voltou vencedor para Ziclag. 1 João 4:4 fala, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus nas nossas vidas. A glória é de Deus. Deus vai nos dar a vitória. Basta buscarmos nele a direção. Basta estarmos no centro da vontade dele. E ele vai poder nos dar essa vitória tão almejada. Aquilo pertencia a Davi, a família dele, o grupo dele, a equipe dele. De repente, a tua família, teu grupo, a sua equipe esteja meio distante, esteja cada um buscando um caminho diferente. Mas Deus quer que você reúna as suas forças, que você busque a sabedoria, que você vai abrir sua boca, você vai começar a falar para essa equipe sobre o Deus poderoso. Você vai abrir seus lábios e Deus vai te usar. Você vai vencer nessa direção que Deus está te dando. Em nome de Jesus, eu oro agora que o meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, possa abrir essa porta que está fechada, possa trazer a restituição na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo roubou seja restituído agora. Esse tempo é o tempo de restituição. Declare a vitória, não fique chorando, profetize a vitória na sua vida. Levante-se, avance, conquiste. Essa terra Deus deu aos filhos dos homens, em nome de Jesus. Amém.